Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos. Welcome to Burned, and it's a pleasure to have you here, and also to Frederico. Vou fazer só esta introdução em português primeiro, dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos nesta sessão online sobre as novas tendências de consumo aliadas à sustentabilidade dos materiais e processos produtivos. Esta conferência, esta sessão está no âmbito do nosso projeto International Business, que é um projeto que a Nerley desenvolve há muitos anos, de apoio à internacionalização das empresas e especificamente no setor relacionado com a fileira casa. A Nerley tem um papel muito importante há muito tempo no apoio às empresas nestas áreas, e é com imenso gosto que continuamos a fazer esse trabalho, já com o know-how acumulado que temos de todas estas experiências. Este projeto que agora estamos a terminar teve, digamos, aqui um período muito intenso e difícil para todos, e para nós também, enquanto organizadores, relacionado com o processo da pandemia e todas as adaptações e cancelamentos que existiram. Mas também, obviamente, apareceram oportunidades diferentes, exigências diferentes, aprendizagens distintas, que temos que saber aprender com essas aprendizagens, retirar de bom também o que aconteceu durante todo este período. Esta sessão online também tem um pouco essa nota de que, nesta fase, para nós era um momento para assinalar também 2 anos e tal que vivemos em ambiente completamente diferente, e que achamos que faz sentido, digamos, manter algumas coisas boas, que é poder ter a colaboração de conhecedores e de pessoas que por esta via conseguem estar connosco a acrescentar-nos valor a este nosso debate. O papel da Nerley, nomeadamente no que diz respeito à participação portuguesa na Feira Ambiente e também na Feira Houseware Show em Chicago, são relevantes e por isso pretendemos acrescentar o máximo de valor a novas preocupações, a novas tendências também e a novas discussões que são importantes para quem está neste setor de atividade. E por isso espero que seja uma sessão produtiva, não vou ocupar mais tempo. Agradecer muito ao Bernd Müller e ao Frederico Duarte por nos acrescentarem aqui o seu know-how e a sua expertise em relação a estes temas. Vou só passar aqui a palavra também à Petra para poder enquadrar o nosso trabalho e agradecer também, mais uma vez, a toda a equipa da Nerley, à Petra Moleiro, que vai já falar de seguida, também à colega Sandra Marcelino, ao Joel e à Sandra Nóbrega e outros colegas, e à Ana Carreira, que está há um pouquinho de menos tempo connosco, mas também a fazer muito e bom trabalho. E, portanto, vamos ouvir com atenção e aprender com estes especialistas que temos hoje connosco. Muito obrigado a todos, boa tarde e espero que seja uma boa sessão. Obrigado. Até já. Olá, muito boa tarde. Só para fazer aqui um bocadinho a contextualização dos nossos convidados e o porquê estão aqui. Como o Henrique disse, um dos objetivos centrais desta nossa sessão é refletir um pouco sobre as atuais tendências de consumo após este período mais anormal que todos vivemos, e que é que isso se refletiu, claro que refletiu, mas como, e que é que devemos ter mais em consciência, em atenção a nível das tendências de consumo, do design, da sustentabilidade. Nós pretendemos também criar aqui o debate e vamos colocar também à disposição depois, no final de cada apresentação, um período para que, se tiverem alguma questão, façam o favor de colocar e de escrever nas perguntas e respostas. Mas para enquadrar aqui um bocadinho quem nós convidamos para esta conferência, que mais uma vez agradecemos a disponibilidade, convidamos o Bernard Müller. Hi Bernard, thank you again. O Bernard é membro do German Design Council. Ele, creio que vai fazer também uma pequena apresentação do que é este German Design Council, mas no fundo é uma autoridade europeia, portanto é alemã, mas tem grande reputação a nível internacional, ao nível do design e das marcas. Portanto, eles têm um papel muito importante
na consciencialização de toda a sociedade para a importância do design, também na transferência de conhecimentos a nível de branding, de comunicação, e face a toda essa experiência e esse know-how, nós achamos que seria bastante interessante ouvir também o que é que esta autoridade pensa neste momento, e o Bernard vai-nos falar muito da sustentabilidade. Portanto, ouve-se muito falar em sustentabilidade, o que é isso, como é que podemos aliar ao design. Pronto, deixo depois para o Bernard falar um bocadinho sobre esta questão. Por outro lado, depois de seguida, contamos também aqui com a participação do Frederico Duarte. O Frederico Duarte é designer, tem também ligado, portanto, é curador, crítico de design, tem uma vasta experiência também, tudo o que seja comunicação, design, é cronista também no Público, muitos de vocês se calhar também conhecem os artigos dele no jornal, e vai-nos também aqui, vamos debater o que é isso do design, novas formas também de pensar. Pronto, achamos que estão reunidas as condições para aqui um debate que julgamos que vai ser útil para todos e que podemos tirar também aqui algumas conclusões, ou então não ficar com mais questões, mas com certeza ajudarão também na nossa abordagem do dia a dia e nas estratégias das nossas empresas. Pronto, já me estou a alongar muito, passaria então ao Bernard. O Bernard, portanto, é alemão, mas vai falar em inglês. Depois, quem quiser fazer questões no final da apresentação dele, sintam-se à vontade, podem fazer em inglês ou em português, que nós depois traduzimos. So, Bernard, floor is yours, okay? Okay, thank you very much, and yeah, thank you for your invitation in the first place, and it's a big honor for the German Design Council to be with you tonight. Although I don't understand Portuguese, I have the impression that you explained almost everything about the German Design Council, which is really great, wonderful. Yeah, as you said, my name is Bernd, and I'm at the German Design Council in charge of international relations and about sustainability. First, a couple of words about the German Design Council. And we are an international communication and knowledge transfer center for design and for innovation and brand excellence. We are founded right after the Second World War in 1953, quite officially by the German Federal Parliament. In the meantime, we are not a government institution anymore, but we still have a relationship to the government, of course. Yeah, and the original idea was to support and to enhance design expertise in the German economy. So we are a business club. We are not a designers club, actually. Today, the scope is much wider. We have now an international focus, and our key topic at the moment is design as a key driver for sustainable development. We are a foundation, a public foundation, and we have members, around 350 at the moment, from all kinds of sectors and industries. It's CMS Frankfurt, you certainly know, but as well as BMW, the automotive, but also chemical industry or heating like Fissmann. It's big one and it's small ones. And the advantage is that we can mix and that we can discuss cross-border. So we are not just an industry association of one sector, we are a cross-border association. Yeah, this is our office. We are around 60 employees, so it's quite a small association. We have two locations. Our main office is in Frankfurt, and we have a daughter company since a couple of years in Shanghai. We have international representation in various countries in Europe, but also in Africa, as well as in the US, and also in Portugal, by the way. So our representative in Portugal is Cristina Mota in Lisbon. Yeah, this is what we do. We organize a couple of design awards. We are a consultancy for individual consulting.
We have a research institute for design. We have a so-called academy organizing events, organizing seminars and workshops. And we are also organizing exhibitions, which are mainly connected to the design awards. Yeah, that's it about the German Design Council in brief. The topic today is design and sustainability, and maybe also circular economy and circular design. But first, let's talk about a couple of basic facts concerning sustainability. And there is one thing which is quite important, and this is population. We just turned 8 billion on the Earth just a couple of weeks ago, and still increasing. So in a couple of years, it will be maybe 10 billion. And most of them, as you can see, is in Asia, China and India. India will surpass China in a couple of years, by the way. But it's also Africa, and it's also Western Europe or Europe and the US. It looks a bit like a football. It reminds me a little bit of a football. Yeah. But not only size is one thing concerning the population, because of course you need to feed people. They all need housing. They all need clothing. So the size matters, but it's also how much you use. So there are countries which have a huge population, for example, like India, but their footprint and their impact is not so high as countries with lesser population like the US or like Western Europe. So it also depends very much on how much you use. But it's definitely a sector. It's definitely a factor for sustainability. And on the other hand, I'm also quite positive about a big population, because it means a young population, and young people, they are energetic, and they are able to change, and they are our future. This is the second factor, I would say, is material economic growth and the use of resources. This is quite an interesting chart, because that is really the heart of our problem at the moment. You can see here the economic development the last 30 years. You see the GDP, and you see material attraction going parallel and rising. On the other hand, the third line it's called material intensity, or you can say it's the efficiency, and this is actually on the same level, or it is going down even. So that means that we are using a lot of material when the economy is growing, and that is what the economy in the world is doing. And this is really one of the major problems. This is the problem, actually. And as our economy is based on fossil fuel, we emit a lot of CO2, which is responsible for global warming, as everybody knows. I think in the meantime, there is no climate scientist denying the fact that human activities is the cause for global warming. And the General Secretary of the UN, Antonio Guterres, was quite outspoken at the last COP27. We are on a highway to climate hell with our foot on the accelerator. So, yeah. And that means, in the end, that we are overstressing our natural resources. And the main causes are these three factors I was just mentioning. One is population. The other one is that our economy is growing, and it is based on fossil fuel. And in the end, we are overstressing our resources. This is a chart which was done by Johan Rockström. Maybe some know him. He's a climate scientist, and he introduced this concept already in 2009. He's making updates every year. Maybe some of you have heard about the Earth Overshoot Day. The green symbolizes that we are within the planet boundaries, and the red part is we already
over the planet boundaries. Earth is limited, so we need to think about how to continue our ways of living and our ways to sustain our economy. Yeah, this is something which we know already for quite a couple of years. This is so the idea of and model of sustainability, which is built on the three pillars like ecology, like social, and like economy. This model is very well known since 30 or 40 years already, and I always like this sentence from the UN report from the 80s, that which is a very nice and very concise definition of sustainability, which says that sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So we have to think about our children and the children of our children. This is much later, 2015. These are the 17 Sustainable Development Goals, which almost all countries on Earth committed to. And this is an example which you maybe know as ESG, Environment, Social, and Governance, which is also a bit more in detail what ecology, social, and economy means. The EU is quite ahead compared to other countries. In 2019, the European Green Deal was introduced, which wants to cut our emission by 2015. So the whole continent wants to be climate neutral by 2050, which is quite a challenge, I would say. And we don't want to leave anybody behind. This is the social aspect. It is an initiative by the EU which is looking at economy. So it is a try to refocus investment towards sustainable financing, which is quite a strong driver to change the economy, I would say. Yeah, but it's not only regulations, it's not only politics, it's also the consumer who is changing. This is a study by a consulting company, Simon and Kucher, it's just published, which says that 71% of global consumers have already made significant or modest changes to their consumption behaviors. And even more important, I would say, is the 66% of consumers rank sustainability as one of the top 5 drivers behind purchase decision. It's an international survey. It's not only for Europe or for one specific area. It is an international study. So, and they are doing it for a couple of years already. So they can see a trend which is going up over the years already. So, and this is to me, it's something which says that awareness is rising, and which every company has to take in account when they are transforming their company. But there are also problems, as you can see below. There are also some obstacles. The biggest barrier is that sustainable goods are more expensive than other ones, and consumers have difficulty to find sustainable products. So this is something. So access to sustainable products is still a point. Yeah, but now let's talk about design. What does all this has to do with design? I think a lot. So I would like to pose the question. Maybe somebody knows what percentage of environmental impacts are determined in product design
and development phase. So the question is design important for developing sustainable product or not? And the figure is about 80%. About 80% of impacts are determined in product design and development by designers and engineers. So it's a figure which has been around for a couple of years and which has not only been posed by designers, it's already it's the designing process. It's the beginning of the development of a product. And the concept phase and the beginning of developing a product is the most important phase concerning impacts on the environment and on society. 80%. It's quite a lot. Yeah, let's have a look at a couple of designs about classical design. This is something which is already a couple of years ago. So it was developed in 1859 by Michael Tonet. I think the majority of you will know. It's the coffee house chair. And you can also already see, because I don't think Michael Tonet thought about sustainability in the 19th century. But if you look at what he was doing, it sounds a bit like this. Also, his focus was certainly quite different, but he was using quality material. He used only very few material. It's just a little bit of wood, more or less. He used simple joining to put everything together. And it was extremely space saving, which is very good for transport, as you can see. And it's very long lasting. So you can still buy this kind of chair. It's quite a couple of years around already. This is even more reduced to minimum material usage. It's by Max Bill in the 50s. It's called the Ulmer Stuhl. Ulm is a city in Germany, and it's just it's just 3 boards and a broomstick, more or less. It's nothing more than that, and you can use it in various ways. And originally, it wasn't fresh wood; it was donated wood, so recycled wood he was using. And it's very classic. Also, you can still buy this kind of chair or this kind of table if you want to. The next example is a little bit more contemporary. It's office company. It's called Wilcan, and they from beginning they also focus on repairability using sustainable material, and it's also a chair which can be used for quite a long while, which is quite important because 80 to 90% of furniture waste is incinerated, so it's burned or is sent to landfill. Yeah, so what was the focus until, let's say, the 80s, when Dieter Rams, who is one of the prominent designers in Germany, formulated his 10 principles of good design. The focus was more on product. Product needs to be innovative. It needs to be useful. Of course, it needs to be aesthetic. It needs to be easy to use and easy to understand. Durable. Also eco-friendly, but he didn't say what it really means, eco-friendly. But the focus was, overall more on the product. And that, I would say, that really changed. So there is a shift in design that we can observe. And this is probably a good example from a young designer in Germany who is saying until now, he's quite self-critical, I would say. Until now, we as designers have only thought about how to push a new product into the market, so very product-focused and market-focused. But hardly anyone has thought about how to get it out again cleanly. So this second aspect, I think, will get into focus much more. He also formulated 10 design principles, which are in some respect quite similar to Dieter Rams, but he added a couple of things. And he is focusing much more on community
and he's focusing much more on circularity, as you can see. For example, it's number 3, can a product be designed as a modular system, so you can use it in different ways and in different systems. Or the 4th principle, use materials that come from a material cycle or that are renewable. Use as little energy as possible. And it needs to be used by many people, not by just one person. And number 9, which is completely new, people are respectful employed in manufacturing, maintenance, and recycling. This looks into the supply chain, which was not really in focus before. Yeah, where does it come from? Circular economy is a principle also 30 years, which was developed 30 years ago. This is a very nice chart by foundation in the UK. It's the Ellen MacArthur Foundation, and it is 2 circles basically. One circle is the green one. This is the natural circle, so a product that is made out of natural material can go back into nature again. And the other one, the blue one, is the technical cycle. So a product that is not made from natural material, it cannot go back into nature, of course, but it can be recycled and put back into a technical cycle again. And the Ellen MacArthur Foundation has a very easy definition of design in a circular economy. It's just eliminate waste and pollution. It's the first thing. Circulate products and materials is the second thing, and regenerate nature. So in theory, it sounds quite easy and it looks very nice. But in reality, it is quite difficult, I would say. So circular economy or design in circular economy is probably one of the most complex things. There are a couple of design guidelines around which can help you. First of all, the Ellen MacArthur Foundation, they developed a circular design guide. But there are also others, companies like Nike developed one, or institutes like the Wuppertal Institute or the Federal Environment Office. They have eco design guidelines for quite a couple of years already. So there is a lot of help around. Yeah, but I would say from my point of view, this is probably my own experience from talking to designers and from talking to companies what design and circular economy really means. So the first thing would be reduce volume and components. You just reduce the mass and reduce the number of components in a product. The second would be use monomaterial as much as possible, or use little material as much as possible, because when you combine materials, it's very difficult to put them apart at the end of life again. The third one is reduce finishing and coating. In some industries, it is quite good to leave natural marks. It is an individual product in the end. The next one would be connections. If you think of a complex product like a lamp or like a car, so connections are very important. They need to be easy disconnected again. So if you use glue or if it's or screws, it takes too much time to put them apart again. And it's also good for transport. Also, you cannot, if you think in circular economy, you cannot just change one part. Normally, you have to rethink the whole project and the whole product. It's in very few cases it's possible to just alter one thing or one part of a product. So you have to design from scratch again. And of course, upcycling or repurposing is a nice thing. So when you use things which are thrown away, which you can use them
in a different product or parts of it. And of course, which is very important, in the end, it must be a product that is attractive, that is aesthetic. It should be a wow product. It needs to be accepted by the client, of course. Otherwise, there is no way to introduce a product. Now, I would like to give you some examples. Let's put the theory aside and look at some nice pictures. I hope they are nice. In my view, these are the companies and the projects which are at the forefront, I would say. They are all quite young. For example, this is a company which is called Concula, and it's in the construction industry. The construction industry is one of the big polluters, and it leaves a big impact on the earth. So this is quite a focus of the industry. And they developed a digital platform for building materials. What they are doing, they go into a building and they register what's in the building, what kind of material it is and what kind of qualities the material has. And they develop material passes for each building so that everybody knows when dismantling a building, when pulling it down, everybody knows which material is inside the building and how it can be used again. It's also an agency, and they mediate and they sell used building materials. Although it's quite a practical thing, and I think this company has a good future. Also, that one is quite interesting. It's a carpet done by two companies. One is Object Carpet, and the other one is Niaga. Niaga is the daughter company of Covestro, which is a big company for producing plastics. They are doing carpet, which is just one material. It's just polyester, 100%. They are doing it for offices. It's not for private homes. They're doing it for offices and hotels. And they have a QR code on each piece about how to return and where to return. It's produced in Krefeld, so you don't have, it's in Germany, so you do not have a long supply chain. It will be launched next February. But I expect they will have some issues about returning the carpet, because this is always in these kind of projects. It's wonderful to say we have 100% recyclable material. We have monomaterial, which is really great. But in the end, it counts that the material comes back to the company, and that is something which is very, very difficult. We know that from the fashion industry, especially even from companies who are really focusing on sustainability, like Patagonia, for example, it's really hard to get back from the client. So next, it's a pair of shoes. It's from Switzerland, running shoes you don't own. So they say they solve the problems of getting back the product by using a different business model. It's one material family. It's bio-based. It's a kind of beans they are using. They do not dye the product, and it's 100% recyclable. And they claim, at least, there is no downcycling in the end, and it's also high performing, ultralight. It's running shoes for professionals, by the way. And they have a subscription model since September this year, so we don't know if it's really successful, but they are trying it by offering a subscription of 30 euro a month. And sneakers is really something which you have to look into, because it's made of many different components, 40 to 60, depending on which kind of shoes, and it's really a fashion product with 1.4 billion sneakers sold annually. So this is something which produces a lot of waste. Next one is a company from the Netherlands. It's Mud Jeans. They are on the market for more than 10 years already. It's also a subscription model. So you pay around 10 euros a month
a year, and at the end of the year, the jeans is yours, and you can bring it back anytime if you want to. It's also a company that has a lot of experience in recycling cotton. So most of the jeans they are selling are not virgin cotton, it's made of recycled cotton. It's a good example and quite successful on the market already. It's jeans. This is a nice example from IT. It's a mobile phone, which is really reduced. So you can see the components this is really not a lot, and you can repair it. They focus it to self-repairing. Yeah? So they even publish guidelines on how to repair the smartphone, and they sell the product to the client, but they take it back again, and they reward the customer who bring it back because they pay quite a high amount of money when you bring it back, provided it's in a good condition. So they solve the problem of taking back by rewarding the customer. And of course, mobile phones is one, e-waste is definitely one part of the industry which is really needs to be solved. Next one is a jewelry company from Italy, Midorj, and this is an example for upcycling. So maybe one of the parts of the Shift phone is used by the designer Camilla Adriani, who is making nice jewelry out of it. A very nice example for upcycling, remanufacturing, and reusing stuff. Many of you know the sharing economy, the mobility sector. This is around for quite a lot of years already. Car sharing, for example, or bike sharing, or scooter sharing, which is quite popular at the moment, at least in Germany, at least in the cities. And next one is a nice example for experience design, for service design. It is a mobility platform. They are based in Berlin. It's called Rides. And what they offer is they put all the mobility providers you've seen before, like car sharing, like bike leasing, like scooters, even electrical charging for e-mobility. They put everything on an app. And you can now, as a company, you can now buy a kind of mobility budget, and you can offer it to your employees, which is quite a new product. And they also just started. So most of the things I've shown you just started, and they are really new and really at the forefront. And we will see which of them will develop well. Yeah, so in a nutshell, first of all, the shift of the economy is coming, definitely, because of lots of new legal regulation, because of the change of customers, and sustainability will be a part of everybody's business. That's for sure, at least in the coming 3 or 5 years. The second is we cannot do it alone. The examples you've just seen, they are all collaborations between companies, between different industry sectors and stakeholders in a multiple way. So it's also along the value chain, but it's also between disciplines. So you cannot do it alone. And of course, the role of design, in my view at least, is quite a decisive one. So if you want to develop a sustainable business, you have to start with design, and designers need to extend their focus, and they need to include environment and community aspects. Yeah, so I'm coming to the end of my presentation, and I would like to make you get started and be courageous, and don't do it alone. Find some great partners to do it together. This is, by the way, a picture from Portugal. So thank you very much.
And yeah, if you have any questions, you can contact me anytime, and also our representative in Portugal, if that is more practical. And yeah. Oh, thank you very much, Bernard. Again, thanks for your presentation and for reminding us that sometimes we just have to rethink the old products. Maybe we should think about it. I will speak in Portuguese now, sorry. Não sei se alguém quer fazer alguma questão, aproveitar que o Bernard ainda está em linha. Se quiserem, podem colocar nas perguntas e questões, estejam à vontade. Se não, como ele disse, nós depois também disponibilizamos o contacto, depois estão à vontade para falar com ele ou com o representante do German Design Council em Portugal. Não havendo mais questões. So thank you, Bernard. I think, sorry, Frederico. Yes, I'd like to make a short question to Bernd, because it's slightly related to my presentation, which is, how do you find the examples that you gave us? Is it projects that that your organization is supporting, or how do you know them? I mean, how do you, because I think it's one of the biggest challenges, and it's something I'll be touching upon, is how do we know where these projects are happening, and how, if it's the publications, institutions, academia, business, how do we know about these best practices, and how do we communicate them to designers and also to consumers and to industry? Yeah, that's a very good question, because they are small and they are not really visible. Mm-hmm. Most of them, because they are still very young, but there are networks already. How do we know them? Well, we organize a lot of conferences and seminars, and we invite them, and then they contact us sometimes because they know we have a platform and we are a kind of network. And as you could see, some of them are our members. Meanwhile, some are not, just part of our network, but we are networking. So what we are offering them is, if you join our network, then we can introduce you to other companies, which is really a decisive point in sustainability, because it's such a broad field. There is not one company who can cover all the aspects of sustainability. Of course. So you always need to work together, vertically and horizontally. So that is really very, very important. And the German Design Council tries to put them together as good as we can. Great. Thanks. Thank you. I think we have another question. Espera, Joana, se me está a ouvir, é melhor talvez colocar no campo das perguntas e questões P&R. Boa tarde. O chat está bloqueado. O P&R não consegue. Não conseguimos colocar. Não, mas nós ouvimos. Ouvindo, pronto. É porque nós também não conseguíamos colocar questões pelo micro e estava tudo bloqueado. Ok, sim, mas nós vamos rever e obrigada por ter também avisado. Esteja à vontade. One of the major difficulties of doing sustainable products is when we talk about sustainability, everything is more expensive. So the result will be also more expensive. How will sensibilize people to spend more money to get sustainable products for a better life? It's very, very difficult. And I would like to know your opinion about that, because at the end, people also prefer to spend less money than privilege a better world, unfortunately. Yeah, that's very true what you're saying. Sustainable products tend to be more expensive, and it's I do not really have a solution and a good answer to that. The only thing what I observe is that sometimes it's not true. Sometimes it's just the image of sustainable products that they are more expensive.
For examples, take mud jeans. The examples I just showed you, the jeans from the Netherlands, the Lease Jeans project. It is not a cheap product. Of course, it cannot be a cheap product if you take care about the supply chain. That's for sure. On the other hand, it costs around a pair of jeans from Mud Jeans costs around 180 to 100 euro. And this is a price, this is mid-price. It's not cheap, okay, but it's not high end. Yeah, you can pay 200, 300, 400 euro for a pair of jeans easily if you want to. So it's mid-priced, and it's maybe the same price as Levi's, something, and the cheaper ones from Levi's. So sometimes it's just the image of sustainable products to be more expensive. So when you really compare, it might be almost the same. But it's true, many products are more pricey. That's for sure. And how to convince people? Well, I think people themselves become more and more aware of sustainability, and that is an important thing to save the world, more or less. Yeah, to reduce CO2. And in the end, I would say it's also a matter of volume. So when sustainable products become more common, price will get lower. So this is something I hope for, actually. It's a little bit like solar panels. They used to be very expensive in the beginning. In the meantime, solar panels is not that expensive anymore. So I hope for volume, actually, and for more and more people buying sustainable products. I hope that answers your question. Hello? Joana, Yes. não sei. Ok, agora já. Yes, thank you so much. Yes, I think it's a matter of quantity, but we have a long trip to do. Yeah, that's for sure. That's for sure. It will take time, definitely. Yeah. And small tests like this one. Mais algum comentário? Não? Bom, então se calhar vamos avançar para ouvirmos então o Frederico. Frederico, esteja à vontade, está bem? Shall I end my presentation? Yes, please. Just show down. Okay. Thanks. Is everything is great? Yeah. Boa tarde novamente, Frederico. Esteja à vontade. Enquanto a apresentação do... ok. Eu estava só a comentar que este é também um momento de fomento do networking, como o Bernard falou. Estamos aqui também para apoiar nisso, e pode ser numa próxima apresentação do Bernard já possam aparecer alguns exemplos também portugueses. Vamos andar a pesquisar também. Ok, já à vontade, Frederico. Está sem som. Há pouco Pois é, eu tirei o som. É só para saber se conseguem ver a minha apresentação? Sim, está, perfeito. Muito bem. Bom, muito obrigado, Petra, pelo convite e obrigado ao Bernd também pela apresentação. Eu aqui eu respondi um pouco ao desafio da Petra para contribuir para esta conferência com uma reflexão que vem a partir desta frase, e já vou dizer de onde é que ela vem, o belo, sustentável e em conjunto, e a ideia das comunidades criativas, ou seja, um pouco para pegar até no que o Bernd disse, que é a importância do design no futuro, ter não só preocupação com o ambiente e com a comunidade. Isso acho que é um bom princípio para o tipo de mudança que eu acho que eu assisto e que gostaria de assistir também e de promover no design, na prática do design, mas também no discurso sobre design. Ou seja, como é que nós falamos de design, o que é que nós achamos que o design é e o que é que ele pode fazer.
Então, eu considero-me um ex-designer, sou formado em Design de Comunicação, onde tirei o curso na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde dou aulas e onde estou neste momento. Eu estou num gabinete aqui entre aulas para dar esta conferência. E desde 2006 deixei de praticar design e comecei a escrever. Eu já escrevi em muitos meios, em vários países, em português e inglês. Eu comecei a escrever em inglês primeiro. E esta série de artigos que eu escrevi em 2011, no verão de 2011, para a revista Pública, que era a revista que saía ao domingo no Jornal Público, ao qual eu chamei Design Nosso Cada Dia, definiu mais ou menos a minha abordagem ao design enquanto crítico e enquanto jornalista. O crítico, eu tenho um mestrado em Crítica Design, tirado na School of Visual Arts em Nova York, e eu gosto de pensar na crítica como uma opinião informada, e eu considero mais como um divulgador de design do que propriamente um crítico. Acho que o divulgador tem o crítico lá dentro, e sendo que tem a ver com divulgar ideias ou falar sobre design com um sentido crítico. Isso para mim é fundamental. E então esta série de 17 artigos que eu escrevi em 2011 tinha uma premissa que era escrever sobre coisas projetadas em Portugal nos nossos dias por pessoas que eu possa entrevistar, ou seja, que sejam vivas. Não é um recorte histórico, é um recorte absolutamente contemporâneo e coisas tão do cotidiano como o nosso cartão de cidadão. Sendo que eu falei com os designers Henrique Caiate e Mário Feliciano, que desenhou o tipo de letra. E perceber como é que coisas como embalagens do leite, neste caso do Quarto Vigor, escondem, por exemplo, questões de diferenciação em termos de consumidor, que podem até ser exclusivas, ou seja, podem excluir consumidores, neste caso, os consumidores masculinos. Depois posso sugiro que procurem, que googlem este Design Nosso Cada Dia Quarto Vigor para saber qual é o problema da exclusão que este produto veio a trazer em 2011. E depois o texto acabou na Carcaça, sendo que a Carcaça é um projeto também. Foi um projeto de um engenheiro químico. Nem todos os designers fazem design e nem todo o design é feito por designers. Portanto, mas é entender que o ato ou a atitude de design é uma coisa muito importante e que há pessoas que se dedicam profissionalmente a este ato, mas que interessa entender como é que entendemos o lugar dos designers dentro da sociedade. Ou seja, perceber que o design não é arte, portanto, rege-se por uma história diferente, um discurso diferente, uma educação diferente e também uma maneira, lá está, o discurso, nós falámos sobre ele. Eu considero-me também curador, não tenho uma enorme experiência em termos de curador. Esta é a primeira grande exposição da qual eu assinei a curadoria. Ela aconteceu em 2017. Foi uma exposição do qual fui curador, a convite da Bárbara Coutinho, diretora do MUD, do Museu do Design e da Moda de Lisboa. E ela soube que eu tinha uma espécie de especialidade em design brasileiro, que eu comecei a estudar no meu mestrado em Crítica Design em 2009, e que fui ao Brasil várias vezes, e foi por isso que fui convidado a fazer uma exposição sobre design brasileiro, que seria a segunda parte de uma exposição que aconteceu no MUD em 2015, chamada Como se pronuncia design em português, que era, grosso modo, uma exposição sobre design de produto e joalharia em Portugal nos últimos 100 anos, ou seja, nos 100 anos anteriores. A exposição que eu então propus era radicalmente diferente, era não uma exposição de design brasileiro, mas uma exposição sobre o design e sobre o Brasil no século XXI. Essa exposição baseava-se em 50 projetos, que incluíam mobiliário, design gráfico, arquitetura, design urbano, design de objetos tão dispares como uma tornozeleira eletrónica ou uma embalagem de shampoo, e entender como é que cada um destes 50 projetos falava sobre o que é a prática do design agora e o que é viver no Brasil dos nossos tempos. A outra parte da exposição era uma livraria, ou seja, que era um comentário à falta do mercado editorial entre os dois países, em qual nós trouxemos quase 50 livros, e não chegaram aos 50, e que tiveram pela primeira vez disponíveis a um público português. Isso para mim foi muito importante, ou seja, a transmissão de conhecimento como uma forma fundamental daquilo para que é que uma exposição serve. Não é só uma atitude contemplativa, mas uma atitude de partilha de conhecimento. O meu interesse no design, tanto, como eu disse, tanto no português como no brasileiro, como de qualquer lugar, tem a ver exatamente com esta questão de como ver o design na rua. Eu gosto muito desta fotografia, mostra quase todas estas apresentações e aulas que eu dou, que mostra dois clássicos, digamos, do design brasileiro, o orelhão, que é uma cabine telefónica, e a imagem visual da Oi, da companhia
de telecomunicações, que resultou da privatização de uma série de empresas no início do século XXI, e elas mostram como o design está em todo lado. E neste caso também mostram como são exemplos de duas grandes mulheres designers brasileiras, a Chuming Silveira, uma brasileira de São Paulo de origem chinesa, e a Marina Wheeler, uma brasileira também de Curitiba de origem judaica, que vive há muitos anos em Londres. A Marina Wheeler, por exemplo, foi a designer da última redesign da EDP, a empresa portuguesa. Esta minha exposição foi o centro da minha tese de doutoramento, que eu concluí no ano passado, e nesta tese eu explorei a ideia de autonomia crítica no design, ou seja, entender que sempre que nós falamos de design há uma espécie de vontade de retirar o design, quer falemos em publicações, em exposições, e mesmo na academia, em uma espécie de conquistar, os designers conquistarem uma autonomia em relação à prática do mercado comercial, como se fosse possível sair daí, e isso é uma conclusão que eu faço, mas também no caso do Brasil, entre estas duas ideias, entre os dois polos, entre a brasilidade, uma espécie de Brasil idealizado, e a brasilinização, que é a maneira como o Brasil se tornou um país violento, desigual, e como o mundo está a tornar mais brasileiro, ou seja, que está exposta nesta imagem muito conhecida do fotógrafo Tuca Vieira, da favela Paraisópolis, em São Paulo. Ou seja, perceber que muitas vezes nós falamos design só do lado direito da fotografia e ignoramos o lado esquerdo, mas perceber é muito importante entender que o design tem essa manifestação e tem zonas cinzentas que às vezes nós temos também de discutir. Depois, fim da tese, no ano passado, eu voltei a viajar, viajei muito este ano, mesmo muito por toda a Europa, e voltei a escrever. Fui já 4 vezes a Valência, a cidade espanhola, que este ano é a capital mundial do design. Este é um grande artigo que eu escrevi para o Fugas, o suplemento de viagens do público, que é um artigo, neste caso, como o artigo que eu escrevi há 10 anos sobre Helsínquia, quando Helsínquia foi capital mundial do design, que é uma espécie de descoberta de uma cidade através do design. E através de, por exemplo, como é que o design pode, e como é que a capital mundial do design releva o design nas suas várias dimensões, desde a arquitetura, ao design visual, ao design de equipamento e ao design social também. Fui também a Saint-Étienne, em França, a Bienal Design, que é a mais antiga Bienal, é a mais antiga das novas bienais, que são criadas nos anos 90. Começou em 98, sendo que eu trabalhei, a minha primeira experiência profissional foi na Experimenta Design. A Bienal Design de Lisboa começou em 99 e que durou mais ou menos até 2015. Portanto, eu fui pela primeira vez a Saint-Étienne e é muito interessante ver como a Bienal, neste caso, foi criada na escola de design e ainda hoje está ligada a essa escola e que tem uma perspectiva muito interessante sobre o que é e o que pode ser o design, através das suas várias posições, desde o design em casa, o design em África, o design no automóvel, ou seja, de ter sempre esta ideia de que também, neste caso, a Bienal informa a comunidade estudantil. Isso é muito importante. Também voltei a Ljubljana, a capital eslovena, que tem, ela sim, a Bienal mais antiga do mundo, de design, começou em 68, e que este ano celebrou mais uma edição de um modelo de Bienal que começou em 2014, que repensou a forma das bienais, ou seja, serem exposições competitivas entre os países, mostrarem o melhor que têm para produzir em termos industriais e comerciais, mas ser uma bienal de ideias e de criar uma comunidade de fazedores. Ou seja, esta ideia de que se escolhe um tema, neste caso, neste ano o tema era super vernaculares. A curadora é Jane Withers, que é uma curadora inglesa que tem um trabalho muito interessante sobre a ideia da água e o design. E aqui ela reuniu projetos e equipas da Eslovénia que trabalham sobre as questões locais através de relações com mentores internacionais. E a exposição tinha também uma dimensão muito interessante em termos de sustentabilidade. Todo o design da exposição era feito com estes stores de madeira, portanto era uma exposição, e há bocado o Ben falou desta ideia de objetos que não se compram, mas se alugam. Todo o design dispositivo foi emprestado, era lenha emprestada, depois foi toda devolvida. E o que é muito interessante é perceber como é que nós também podemos repensar a instituição do museu, e um dos projetos mostrados era uma espécie de guia para promover as boas práticas e o design circular nas próprias instituições culturais. Convido-os também a explorarem esta Bienal que acabou de terminar, o catálogo acabou de sair. Em junho fui ao Festival da Nova Bauhaus. A Nova Bauhaus Europeia foi uma iniciativa da Comissão Europeia apresentada pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em 2020, e que eu tenho seguido muitíssimo de perto.
E este foi a primeira edição do Festival da Bauhaus, que aconteceu durante 3 dias em Bruxelas. E eu escrevi este longo, é um longuíssimo artigo, demora 34 minutos a ler, que vos convido a ler na Shifter, na publicação online. Basicamente, o meu argumento deste artigo é que, a partir daquilo que eu vi, em termos das pessoas que participaram, dos projetos que foram mostrados e distinguidos com os prémios, é que a ideia da Bauhaus, que foi uma escola criada em 1919, na Alemanha de Weimar, foi que é muitas vezes falada como uma espécie de um estilo, ou seja, é o estilo Bauhaus, ou a ideia de que a Bauhaus é uma experiência, é uma escola que ficou quase mitificada no design, e quase todos os cursos de design no mundo desde então são baseados na Bauhaus. E há muitas visões críticas sobre isso. Eu acho, a minha opinião é que a nova Bauhaus europeia, tal como ela se está a definir, ela pretende evocar o que eu acho que é uma coisa que nós esquecemos de pensar, o que é que a Bauhaus foi na altura. Quando a Bauhaus foi inaugurada em 1919, em Weimar, a Alemanha tinha acabado de perder a guerra, estava-se a reconstruir como uma república democrática, que não durou muito tempo, também devido à hiperinflação e às dívidas que teve que pagar para compensar os vencedores da guerra. Havia a gripe espanhola, com a pandemia de Covid-19, a primeira grande pandemia. Houve a Revolução Russa e toda a Europa estava em convulsão. Era perceber que grande parte dos alunos da Bauhaus não tinham sequer pátria e não sabiam muitas vezes o que ia acontecer aos seus próprios países. Então, e essas pessoas estavam a desenhar um mundo completamente novo. E é muito interessante perceber o que é essa experiência, essa extraordinária experiência pedagógica de pessoas à beira do apocalipse, e o que é que elas estavam a pensar para o futuro. Eu gosto muito desta imagem que mostra uma cadeira Vassili do Marcel Breuer, nomeada Vassili por causa do grande amigo do Marcel Breuer, Vassili Kandinsky, e é apresentada como, já devem ter visto esta cadeira muitas vezes, é uma cadeira muito popular em átrios de bancos e de edifícios, mas o Marcel Breuer tinha 25 anos quando a criou. E não sei se alguma vez já pensaram nesta ideia deste chamado clássico do design, um objeto muitíssimo multiplicado, como obra de estudante. Ou seja, perceber que a energia criativa, neste caso numa comunidade académica, pode sinalizar uma nova forma de estar e de viver. Sendo que neste caso o objetivo do Marcel Breuer, há um filme que ele mostra esta ideia do futuro, eu pensava que no futuro as pessoas iam sentar em ar comprimido. Mas é sempre esta ideia da Bauhaus como potência, que eu acho efetivamente que esta nova Bauhaus europeia está a conseguir captar. Entretanto, eu fiz parte de um grupo de peritos convidados pelo Ministério da Cultura e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal para pensar no que seria a resposta portuguesa à nova Bauhaus europeia. Nós então definimos esta ideia, propusemos esta ideia da Bauhaus do mar, uma Bauhaus que se preocupa que olha para o continente a partir do mar. Não é uma Bauhaus para Portugal, uma Bauhaus para as costas europeias e para os mares europeus e não só, porque a ideia do mar como um espaço partilhado. Este projeto, em termos dos governos, nós depois a União Europeia aconselhou os governos a não participarem neste tipo de projetos, mas sim os projetos que são propostos pela nova Bauhaus europeia têm que vir, sim, da sociedade civil, quer sejam universidades, associações de municípios, coletivos, por aí fora. Então, este projeto foi continuado a partir do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, e ganhou um dos primeiros projetos de financiamento de 5 milhões, e eu vou pertencer ao grupo que vai começar a trabalhar neste projeto a partir do próximo ano. Portanto, também é uma das ideias de futuro com a qual eu estou bastante entusiasmado em trabalhar. Mas só aqui para dar esta ideia de onde eu fui buscar o belo, sustentável em conjunto, o Beautiful Sustainable Together, que é efetivamente o lema da nova Bauhaus, e perceber que os prémios da Bauhaus, tal como eles foram entregues em 2002, este já há a imagem para 2003, estão abertas agora as candidaturas, eles têm estes 4 temas: a reconexão com a natureza, reganhar um sentido de pertença, priorizar os espaços e as pessoas que precisam mais deles, e definir então uma economia, um ecossistema industrial circular e apoiar esta ideia do pensamento em termos de ciclos de vida, que é um pouco o que o Bernd também teve a falar. E então escolhi só alguns projetos que foram apresentados e eu estive na cerimónia de apresentação, que foram as comissárias Elisa Ferreira e Maria Gabriel, que entregaram os prémios, e foi muito emocionante, e acho que o termo é mesmo emocionante, ver como as pessoas que foram como estas arquitetas de Viena foram ao palco dizer que este projeto, a mais-valia deste projeto é vir
ser bottom-up, vir de comunidades. Este é um caso de uma cooperativa de habitação em Viena, construiu um edifício com grande parte da sua estrutura em madeira, portanto está a repensar a própria dependência da arquitetura no betão, mas entender que ele foi feito com uma ideia de coparticipação, de co-design, com uma comunidade de moradores, que tem, por exemplo, uma parte para o que eles chamam os apartamentos de emergência, por exemplo, para refugiados, para pessoas que precisam de apartamentos de curta duração. Então, um projeto social, para além de ser um projeto de arquitetura ou de design. Há este projeto maravilhoso também, os Jardins do Futuro Nicósia, no Chipre, é a única cidade dividida do mundo, e em zonas meio de terra de ninguém, houve um grupo de jovens que se uniu e criou esta ideia dos jardins como uma forma de criar comunidade e de criar também cidade. Ou este trabalho em Barcelona, feito não só com uma introdução de espécies para manter as dunas, mas também com a participação da comunidade, com as crianças, fazer com que esta paisagem pertença às pessoas, não seja apenas uma coisa que as pessoas usam de uma forma balnear, ou seja apenas paisagem. Entendam que é uma paisagem viva e que elas têm que a defender. Ou esta aldeia nos Alpes italianos, de Topolò, que é um grupo de jovens que pegou numa aldeia praticamente abandonada e está a pensar na ideia da aldeia como uma casa, como viver em comunidade a partir de uma aldeia. Ou este projeto que eu conheci em Ljubljana, quando fui lá em maio, e depois estive com as pessoas que o dinamizaram em Bruxelas. Eles não ganharam um dos prémios, mas o Cráter é um projeto super curioso, porque é uma comunidade de jovens que meio que ocuparam uma cratera, ou seja, um espaço deixado vazio por um quartel que foi demolido na altura da Jugoslávia e que vai ser supostamente o novo Palácio da Justiça da Eslovénia, mas que entretanto eles definiram como um espaço com maior biodiversidade em Ljubljana e que estão a fazer várias experiências com impressão de papel com espécies invasoras ou, por exemplo, a construção em terra. E sim, aqui um lema que é muitas destas... O que é interessante deste projeto da Nova Bauhaus Europeia, que a ligação com o Green New Deal, mas com as instituições europeias, é esta ideia de como se pode, através do design, através das boas práticas e da criatividade, poder muitas vezes desafiar a lei. Por exemplo, vou dar aqui um pequeno exemplo, que é a construção em terra na Eslovénia está impedida de ser feita porque a terra tem que ser certificada. Ora bem, não há nenhuma instituição na Eslovénia que certifique a terra. Portanto, se queres construir em terra na Eslovénia, tens de construir com terra austríaca, que é a única que é certificada. Devem estar a rir à gargalhada? Espero que sim, ou devem estar a mostrar preocupação, porque eu acho que, de facto, mostra, às vezes, contradições, ou o facto que uma legislação é muito menos criativa que os designers e as novas gerações de designers já estão a ser. Designers, arquitetos, ativistas e pessoas que estão ligadas ao terceiro setor e que estão empenhados, de facto, em criar comunidade. Este também é um centro de dia, um centro para pessoas com demência e com outras perturbações mentais, criados em Kortrijk, na Bélgica, ganhou também um dos prémios. Um projeto português, a Replay, que é um projeto entre Lisboa e o Porto, que se dedica à recolha, requalificação e reciclagem de brinquedos, ou seja, não só os brinquedos são arranjados quando é possível, e senão o plástico é reciclado e é tornado em novos objetos para criar novos brinquedos. Um projeto que ganhou um dos prémios, então, na parte da economia circular. Ou este projeto Click România, da Roménia, em Bucareste, que se dedica à reciclagem de computadores para as escolas primárias. Ou este projeto de criação de pele vegetal a partir das flores, do mercado das flores decorativas, que é um dos mercados mais globais a nível do mundo, que gera imensos resíduos, que gera imenso carbono, porque as flores vêm do Quênia, do Peru, da Colômbia, vêm dos lugares mais remotos, para alimentar uma indústria que se baseia numa coisa completamente efêmera. Então este é um projeto muito interessante desenvolvido em Helsínquia por duas tailandesas e que mostra também esta ideia de que também a Nova Bauhaus tem esta dimensão, tem no seu conselho consultivo pessoas muito diferentes, de origens muito diferentes e com também uma componente de ativismo e de responsabilidade social. Bom, para a segunda parte desta minha apresentação, queria só falar, há uma coisa que me interessa muito, que é esta ideia do design de indústria. E saber o que é a indústria hoje em dia. Como é que nós podemos pensar? Claro que ouvimos falar o Bern é alemão. A Alemanha é a grande potência industrial do mundo. Como é que podemos pensar no design de indústria a partir de Portugal? Como é que é a adequação das nossas ideias de design e indústria? Então eu vou mostrar um vídeo que eu quero pensar neste vídeo como tudo que está errado com a ideia do design e indústria
nos nossos tempos. O vídeo é muito recente, um produto que foi lançado há pouco tempo. Vou pedir-vos alguma paciência para ver, são alguns minutos. Este vídeo vem de um programa chamado Fama Show, que dá-se na SIC ao domingo à tarde. O vídeo não tem som. Não tem? Não. Agora é que disse. Ok, vou para lá. Não, eu não estava a conseguir. Agora tenho pena, porque de facto era importante que tivesse som. Então é que eu sei o que eu faço. Bom, o que é importante, tudo bem, porque também não é não assim. Não tenho link para... Não sei, não tenho. Não sei se agora consigo pôr. Eu posso tentar. É uma reportagem, não é? Não sei se aqui nos... Se nós conseguimos. Vou tentar parar, fazer o share e agora tentar fazer... Tem de tornar possível o som no computador, que é uma opção que ao partilhar o ecrã aparece. Então para lá. Vamos ver. Quando partilha, tem essa opção. Depois tem GIF control. Não, control. Mas conseguem ver agora a apresentação, não é? Agora vê-se a apresentação toda. Sim, está a ver a apresentação e o vídeo estava a correr, não tinha som. Pois. Bom, estava a dar. Se calhar até não é mau que não tenha som, porque assim pouco-vos às barbaridades que os famosos dizem sobre café. O que é interessante captar até, acho que é importante vermos o vídeo até ao fim, para perceber que esta ideia, a ideia que eu defendo em termos de design, ou seja, perceber que o designer famoso, que é um pouco este objeto da Delta, esta máquina que é feita ou que foi projetada pelo Philip Stark, que é talvez o designer mais famoso do mundo. Este segmento do Fama Show, que é um programa dedicado a famosos, ele não só não fala, como nem sequer é acreditado. A marca não aparece, mas não é, ninguém fala, ninguém representa a marca. E mostra uma espécie de modelo falhado ou anacrónico do design, que é esta ideia que muitas vezes alguém ainda pensa que é preciso ter um designer famoso para dar o nome, não é? E eu gosto muito desta frase do Stefan Sagmeister, que é um designer austríaco e americano, que foi, entre outras coisas, ele foi o designer do anterior logotipo da EDP, antes deste da Marina Wheeler, que eu falei há pouco, e também o logotipo da Casa da Música, só para dar dois exemplos de empresas portuguesas que foram, para a qual ele trabalhou, que é esta ideia de que a ideia da fama no design, no reconhecimento, já não é uma coisa de gênio, mas interessa mais esta ideia das comunidades criativas, ou seja, isso ser o paradigma do design hoje em dia, porque também vivemos numa esfera pública muito mais fragmentada, há muito menos publicações que conseguem chegar a um grande número de pessoas. Eu vejo isso pelos meus alunos, que têm hoje 19, 20 anos, para eles um designer famoso é uma coisa absurda, ou seja, eles não querem ser famosos como alguém, eles querem simplesmente, estão muito mais atentos a questões como o clima, como a sustentabilidade, como o greenwashing também, que é como um pouco o Bern disse também, que é entender como é que muitas vezes nós parece-nos a comprar gato por lebre, né? Dizem que as coisas são sustentáveis ou que são isto, ou que são de alguém famoso, mas isto justifica muito pouco. Então aquilo que eu queria falar só para esta segunda parte tem a ver com esta ideia de como é que os designers estão a afetar e estão em comunidade, ou com a comunidade, estão de facto a criar novas formas também de produzir e de consumir. Este é um projeto, A Gente Transforma, vem da minha experiência no Brasil, de um designer chamado Marcelo Rosenbaum. Ele é um designer verdadeiramente famoso no Brasil porque ele apresentou
um segmento, o que aqui seria o Querido Mudei a Casa. No Brasil chamava-se Solar do Solar e era um programa muito visto, muito popular. Ele é conhecido ao ponto de é difícil atravessar a rua e as pessoas não encontrarem. Mas é conhecido por ser famoso, não por ser designer. Mas ele, não obstante, tem há algum tempo um projeto chamado A Gente Transforma, onde trabalha com comunidades em vários pontos do Brasil. E eu tive a oportunidade de acompanhar dois desses projetos, que ele teve tanto no Piauí, uma das zonas mais pobres do Brasil, como uma comunidade muito remota na Amazónia. E é muito interessante perceber que muitas vezes, eu gosto muito desta fotografia, eu nem sequer estou a mostrar o Marcelo Rosenbaum, acho que não interessa para esta história, mas entender que nesta fotografia se está a pensar no que é um produto que vai sair daquele contacto com aquela comunidade, de uma aldeia com 70 pessoas. E neste caso, são pessoas de várias ONGs, mas também que pensam em termos técnicos e simbólicos, ou seja, através do desenvolvimento do produto e do marketing, e entender o que é o produto que faz sentido desenvolver em termos de design neste caso. Sendo que aqui há estes dois designers, um designer holandês e uma designer britânica, que vieram trabalhar em, muitas vezes, o que são os objetos que saem destes projetos, que são objetos para a casa. Aqui perceber o que estas imagens nos dizem e depois o resultado final que saiu são brinquedos pedagógicos para serem usados nas escolas da Amazónia como região, que, por exemplo, evocam a fauna e a flora da Amazónia, fazendo com que as crianças da Amazónia brinquem com brinquedos que não tenham, por exemplo, um elefante, que é uma coisa que para eles não faz sentido nenhum, mas tenham, por exemplo, o boto, que é o golfinho cor-de-rosa que vive nas águas dos rios da Amazónia. Então é muito interessante perceber como é que nós, através de uma ideia, e é uma coisa que me interessa muito, pensar na ideia de indústria como uma ideia de, muitas vezes, não de pessoas que trabalham em fábricas, mas pessoas que conduzem operações produtivas. E neste caso eu escrevi um ensaio para a Trienal de Milão em 2019, onde falei da meliponicultura, que é a apicultura das abelhas sem ferrão, são as espécies nativas do Brasil, e entender como é um novo esforço que, por exemplo, este mel dessas abelhas, que são mais de 250 espécies de abelha, que não é reconhecido legalmente, só há muito pouco tempo que está a ser reconhecido, e perceber que esta é uma forma de não só manter as populações indígenas na floresta, mas de dar valor à floresta em pé. E vê-se como o governo que está felizmente agora a terminar o seu mandato no Brasil, que teve o maior desmatamento de sempre e que tratou muito pior as comunidades indígenas do que qualquer outro governo. E perceber que esta é uma forma de, lá está, do humanismo design, isto é a frase do teórico alemão Gibbon Zipper, e entender como é que nós podemos repensar o próprio posicionamento dos designers perante uma ideia de indústria. O mesmo, neste artigo que eu escrevi, um longo artigo que eu escrevi para a revista britânica de desenho sobre como um estúdio no Chile está a fazer cerâmica com a lava dos vulcões do sul do Chile e ao fazê-lo está a reinventar uma forma completamente nova de usar um material e de várias aplicações que esse material tem, usando de uma forma muito hábil tanto subsídios do governo para financiar a pesquisa, como mostrando em galerias de design em Nova Iorque e em outros lugares, ou seja, mostrando várias formas de pensar como é que os designers trabalham e os de muitos diferentes contextos em que eles trabalham. Esta ideia da indústria interessa-me muito também. Este é o José Carlos Barbosa, que é, neste momento, até um deputado da Assembleia da República, que é uma das pessoas mais entusiastas, é um trabalhador da CP, e que fala, estes são tweets que ele partilhou, da operação que aconteceu nos últimos anos de reconstituição de locomotivas antigas. E eu posso dizer que propus ao Carlos Cipriano, que é o jornalista do Público, que escreve sobre a ferrovia, escrever um artigo sobre o design sobre este gesto como um gesto de design. E ele teve uma reação muito curiosa, que ele disse, mas estas locomotivas não têm design nenhum de especial, é um design dos anos 50. Mas por isso é que é especial, ou seja, é um design que se manteve com qualidade e que faz sentido 50 anos depois. Não temos que ter uma inovação. A ideia da inovação é muitas vezes um logro, ou seja, nós inovamos porque inovamos e não sabemos para onde é que estamos a inovar, e muitas vezes descuidamos a ideia da manutenção, ou seja, fazer coisas para durar e não coisas para inovar e que sabemos que não vão durar muito pouco tempo. E outra ideia da indústria vem deste programa que eu vi por acaso no outro dia na televisão, um programa chamado Portuguese Soul, apresentado pela Gisela João. É um projeto da PICAPS, a Associação Portuguesa dos Industriais, do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus sucedâneos, que tem sido muito ousada nas suas campanhas, por exemplo, como esta da arte, que é uma pergunta muito estranha. Pode a indústria ser uma forma de arte? Eu acho que esta é a pergunta errada, e a ideia de evocar quadros da arte portuguesa
da pintura portuguesa, quer seja do Almada Negreiros, do José Malhoa, da Paula Rego, acho que é a pergunta errada. Acho que é muito interessante é perceber, sim, como é que nós podemos olhar para a inovação e para a adequação da indústria portuguesa através do design. E acho que neste primeiro episódio, há este exemplo muito interessante da Tintex, de Vila Nova de Cerveira, que está a fazer novas formas de colorir tecidos através de matérias naturais, como, por exemplo, tomilho ou outras ervas. E perceber que isto tem uma dimensão muito mais importante hoje nesta ideia de para que é que serve a indústria e o que é que nós achamos que é importante na indústria, e do que propriamente uma associação com esta ideia de excentricidade ou originalidade que muitas vezes acaba naquelas imagens da arte, da indústria como arte. Ou seja, a ideia de uma indústria que se adequa a uma forma de viver e que nesse sentido é muito mais sustentável. Aqui também penso como é que é pensar uma indústria, no caso do produto imobiliário, num dos países que foi mais afetado pela vinda do IKEA. Desde que o IKEA abriu em 2004, mudou radicalmente a maneira como os portugueses vivem. Portugal será talvez o país no mundo que tem mais lojas de IKEA por per capita. Temos, se não me engano, 4 ou 5 já. E perceber como é que o IKEA está tão presente na nossa vida que até foi acabar no Teatro Nacional de São Carlos, onde certamente, isto é 2013, se não me engano, ou 2011, 2013, na época da crise, onde perceber que não havia sequer dinheiro para ter mobiliário no São Carlos e foi tudo comprado ao IKEA. Esta foi uma montagem que eu criei de uma forma para ter um comentário sobre o que é que acontece à indústria portuguesa imobiliária quando nem sequer consegue ter o seu trabalho exposto, quer seja no Teatro Nacional de São Carlos, mas quer seja em conferências, em estúdios de televisão, e muitas vezes surpreende-me ainda ver peças do IKEA espalhadas por sítios de representação e não terem peças portuguesas. E perceber que isso é um duplo problema, que é ou a indústria portuguesa não está a querer ser representada e não busca estas oportunidades, ou os agentes culturais e do poder, muitas vezes dos ministérios, não procuram e não têm essa oportunidade estratégica. Porque lá está, também é um problema que eu quero aqui salientar. Em Portugal, desde a extinção do Centro Português de Design em 2013, não existe design a nível do Estado, não temos uma associação portuguesa de designers dinâmica, não temos sequer uma academia dinâmica que consiga comunicar o trabalho que está a ser feito ao exterior, e pessoas como eu, e aqui eu estou a mostrar alguns dos exemplos que eu conheço, por isso é que eu fiz aquela pergunta ao Bernd, como é que ele chegou àqueles exemplos? É muito difícil às vezes encontrarmos exemplos de boas práticas e de bons projetos. Quando eu comecei a escrever no Público em 2007, 2008, este foi um dos artigos que eu escrevi sobre a Boca do Lobo. É uma empresa que neste momento acho que nem existe, que criou uma nova forma de desenhar, de projetar e de vender móveis, que era o oposto ao IKEA. Eram móveis ultra caros, feitos de forma com muito pouco cuidado com os trabalhadores e de utilização de uma espécie de artesanato, mas com uma completa subversão de valores. Ou seja, esta ideia do que eu chamei no artigo mobiliário para sheiks do Dubai ou jogadores de futebol. Ou seja, perceber o que é que este tipo de objeto fala sobre o design de hoje em dia. E, nesta altura, esse artigo é um artigo meio ambíguo na maneira como eu os caracterizo, porque faz com que este estúdio, em particular, seja uma espécie de oposição ao IKEA. E aqui só alguns exemplos, então, de designers que eu acho que estão a fazer um trabalho muito mais meritório, a começar pelo Gonçalo Prudêncio, um designer de produto com uma experiência internacional muito forte, quer na Dinamarca, ou na Alemanha, e que ele conta a história mesmo assim. Ele percebeu, em 2012, que não tinha dinheiro no banco. E então começou a fazer um banco, chamado Mujo, um banco em Madeira, em Sintra, ele mora em Sintra, e começou lentamente, banco a banco, começou a encher a conta dele, muito lentamente também, a conta dele do banco, mas começou a criar uma marca que hoje chama Gome, G-Home, e que o que é interessante, algumas dessas imagens são retiradas das redes sociais dos designs que eu vou falar, que tem esta ideia, por exemplo, com a Rita da Comida Independente e o Luís Pereira Miguel, o arquiteto, na loja que eles fizeram na Comporta, tem uma ideia de transparência para a qual, com os artesãos que eles trabalham, mas também, por exemplo, tem estes vídeos que são onde os móveis da Gome vão parar a, por exemplo, centros culturais como a Brutéria. Ou seja, há uma ligação, há uma criação de comunidade. É muito interessante ver como é que marcas como a do Gonçalo, mas como marcas de roupa como a Isto, que é uma marca que começou para ser uma marca de homem, mas também já tem roupa de mulher, como é que fazem esta ideia de criar comunidade através de outros designers
neste caso, dos chefes, como o Leopoldo Calhau, e como é que eles criaram, por exemplo, esta ideia do turismo industrial, ou seja, mostrar que eles não só têm uma transparência e uma dignidade, ou seja, esta ideia das comunidades, das pessoas que trabalham na indústria, mas que promovem o turismo industrial como uma forma de celebrar a indústria portuguesa. Já agora, eu fui ver, enquanto o Ben estava a falar, um par de calças da Isto custa entre 120 a 140 euros. Portanto, está mais ou menos no preço dos jeans que ele falou. Claro, vocês podem dizer que nem toda a gente tem acesso a este tipo de roupa, mas também este é um tipo de... eu acho que é muito, neste caso, uma tendência para a indústria portuguesa, que é entender como é que nós podemos produzir entre o IKEA e a Zara, não é? Ou seja, esta ideia de como é que podemos produzir uma proposta de valor que é muito mais adequada ao nosso país e muito mais adequada a partir do nosso país para uma ideia de futuro. Mas também entender que Portugal hoje em dia, isto é um screenshot do site da designer sueca, Philippa Kay, que foi das primeiras marcas de roupa a ter uma transparência no seu site, ou seja, há muito tempo, já há alguns anos, que no site da Philippa Kay, cada roupa que nós escolhemos dá para ver onde é que ela vem, onde é que ela é feita. Neste caso são uma peça de roupa que é feita em Portugal, mas esta ideia também, Portugal tornou-se a China sustentável, ou seja, que muitas marcas europeias estão a recorrer a Portugal por saber que a indústria portuguesa tem condições de trabalho que não tem, por exemplo, na Ásia, mas que também vale a pena dizê-lo que muitas das pessoas na indústria portuguesa ainda ganham salário mínimo, ou seja, não há ainda uma proposta de valor que seja sustentável também em termos sociais e em termos económicos, para que haja, de facto, uma criação de uma origem e de uma indústria de alto valor acrescentado. Outro projeto de origem comum, dos da Home Project, do Albi Nascimento e Katis Stercik, que tem um site que trabalham diretamente com artesãos e que tem também uma política de preço que está exposta no seu site. Eles dizem claramente como é que eles fazem o preço e como é que os objetos que eles vendem chegam ao preço que eles vendem. Tem também esta criação também podemos dizer que é a criação de conteúdos que, neste caso, fizeram vídeos com os artesãos com quem trabalham, para que nós, como consumidores, também possamos conhecer as pessoas que estão a trabalhar para esta marca, neste caso. O Albi e a Katis também são as pessoas que estão a coordenar a estratégia Saber Fazer Português, que é uma estratégia do Ministério da Cultura, que vai ser lançada em breve, e que é uma estratégia para o relançamento do artesanato em Portugal. Portanto, convido-os também a seguirem este projeto. Outro projeto que eu acho muito interessante é o projeto da Vícara, um coletivo de jovens das Caldas da Rainha, e que criou, por exemplo, esta marca, a Tasco, com a qual tem trabalhado com outros designers e, por exemplo, os artesãos em Viana do Alentejo. Ou seja, criam esta ideia que não é apenas, isso não é um modelo particularmente novo, de novos designers trabalhando com velhos artesãos, mas que criam formas de vender e de sociabilizar então criam à base desta ideia das comunidades criativas. Eu gosto muito fiz um screenshot do Instagram deles, que mostra o coletivo de designers da Vícara a jantarem juntos também com as peças dele do Tasco, desta linha que eles criaram. Ou seja, perceber que são estes jovens que ainda quase andaram todos na Escola de Design das Caldas da Rainha, ainda quase todos vivem nas Caldas ou nos arredores, e que eles em si estão a dar uma resposta que muitas das indústrias não estão a dar. Ou seja, estão a conseguir chegar a um consumidor que é jovem, que chega a vários pontos de venda de uma forma muito orgânica e que chega muitas vezes também pelas redes sociais. Se eu não estivesse aqui nesta conversa, estava nesta outra conversa do Portugal Faz Bem, que é uma conversa que está a acontecer agora com várias pessoas muito interessantes que estão também a reinventar esta ideia de indústria, como a SUS Design, como a Boa Safra, e também a Reshape Ceramics, que também faz cerâmica integrada em prisões, e perceber como é que, então, vai havendo alguns destes movimentos ainda de uma forma muito orgânica, e perceber como é que nós podemos ficar a conhecer e ficar a partilhar e poder partilhar experiências. Isso é muito importante. Para terminar, só 2 exemplos sobre design e indústria. Desde 2005 que faço com 2 amigos o projeto Fabrico Próprio, que se chama o Design da Pastelaria Semi-Industrial Portuguesa, e nós temos acompanhado esta ideia de conexão do design e da comida, da gastronomia, que já nos levou a muitos sítios. A Bienal Design Ljubljana, onde pensámos sobre o leite na Eslovénia. Foi toda uma outra reflexão a partir de como é que o fenómeno da pastelaria para Portugal é único, como é que esse fenómeno se replica noutros países. Nós, este ano, fizemos uma consultoria para a Câmara de Alcobaça, que quis fazer uma candidatura à Unesco como cidade criativa,
E percebemos que havia este ímpeto da Câmara de querer salientar a tesouraria conventual, mas nós percebemos que isso era apenas uma ínfima parte do potencial agroalimentar do Conselho, que reúne instituições de âmbito nacional de tecnologia de ponta e de investigação e de transferência de conhecimento, como a Estação Frutícola Viária da Natividade e o COTN, mas também empresas que se dedicam à pesquisa alimentar. Ou seja, é muito mais do que a tesouraria conventual e é muito mais do que a fruta, como podem saber. Mas também, ainda há 2 semanas, estive em Barcelona num simpósio de História do Design, onde apresentei um paper chamado A Monocultura do Pastel de Nata em Portugal, e entender que desde 2012 surgiram 6 marcas já de pastéis de nata, de marcas, de empresas ou de lojas que só vendem pastéis de nata. E que todas, resumindo, todas apelam a esta ideia nacional, a um ideário nacional, que muitas vezes estas marcas são marcas viradas para o turismo, porque apenas os turistas conseguem comer tanto pastel de nata, mas também tem estas contradições, que dizem, como este post da Castro, que diz que os nossos pastéis de nata são artesanais, o que os torna ainda mais irresistíveis. Como é que se pode dizer que um pastel de nata é artesanal quando temos uma laminadora automática à frente? Ou seja, onde é que começa e acaba o industrial e o artesanal? E eu contribuí também para esta reflexão que saiu no El País sobre a ideia da iconografia e identidade portuguesa, que nós ainda, aquilo que eu defendo aqui, ainda estamos a viver numa paisagem, numa cultura visual e material que foi criada no Estado Novo, através de ícones como o Galo de Barcelos, e que o pastel de nata e a sardinha foram criados bem mais tarde e ainda fazem parte, mas esta ideia de uma síntese da identidade nacional, e que eu acho que não existe design nacional, existe design local, ou existe design que responde a necessidades de um contexto local. E este, então, é um exemplo disso, um workshop que os da Home Project, os Pedrita, com quem eu fiz o projeto Fabrico Próprio, e mais a Joana e Mariana, um estúdio de design do Porto, juntámos e fizemos este workshop, que foi uma encomenda do Turismo do Centro, para uma ideia de turismo responsável para os 5 sítios da Unesco no centro de Portugal, que é Coimbra, Tomar, Alcobaça e Batalha. Sendo que Coimbra são 2 sítios, a Universidade e a Alta e a Sofia. Neste workshop nós trabalhámos com um grupo internacional de estudantes e quisemos repensar a ideia do souvenir, ou seja, como é que nós podemos repensar na ideia daquilo que as pessoas levam enquanto turistas e perceber que esse sector está completamente desaproveitado e está completamente esquecido. Então criámos durante o workshop, várias soluções, vários projetos, que pensavam precisamente na comunidade, e vocês vão ler nestas 2 lousas, a ideia de comunidade local, ou seja, perceber como é que estes estudantes, eu não vou mostrar nenhum projeto que foi criado pelos alunos, mas a ideia de comunidade e de adequação, a ideia de aquilo que nós levamos quando visitamos um sítio e perceber que tantas vezes isso é completamente aleatório, ou seja, perceber quando nós vamos a Coimbra, levamos com galos de Barcelos e sardinhas e pastéis de nata. E o mesmo que levamos quando vamos a Alcobaça, talvez mais com a Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, perceber como é que nós podemos então repensar a própria ideia de comunidade criativa para repensar uma própria ideia, neste caso, da indústria de souvenirs, e que tem a ver então com uma experiência hiperlocal e fazer com que essa experiência hiperlocal faça parte da nossa vida, quer seja em casa, quer seja onde quer que nós somos. Onde quer que nós vamos, aliás. E pronto, esta ideia eu termino com esta reflexão então sobre como é que as comunidades criativas podem elas mesmas informarem uma nova forma de pensar sobre design, mas também uma nova forma de pensar sobre a indústria em Portugal. E então, voltando apenas como provocação àquela ideia da máquina da Delta, que se pensarmos a máquina da Delta uma máquina de cápsulas, a Delta já tinha essa máquina, e aquela máquina do Philippe Starck, não sei se alguém já tinha reparado, criou mais lixo ainda. Ou seja, é preciso ter um copo próprio para usar naquela máquina, que só tem o efeito, que é um efeito de novidade, que eu acho que só deve durar a primeira vez, que é um copo que enche de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, pensar que para mim essa imagem, este produto e a forma como este produto foi vendido representa tudo o que está errado ainda com o design e também em Portugal, mas quis dar aqui algumas novas formas de como, neste caso, pessoas muito jovens ainda estão a pensar com uma ideia de futuro o que é que pode ser o design em Portugal. Obrigado. Passei um bocadinho do tempo, peço desculpa. Não, está desculpado, inteiramente desculpado. Obrigada. Não sei se há alguma questão
se as pessoas já estão a pensar num acontecimento que vai decorrer daqui a uma hora. Já está tudo a pensar no jogo. Não, espera, não sei. Eu estava aqui a ver porque alguns dos exemplos que falou, eu até creio, mas pronto, não deverei ser eu a falar, que teríamos aqui representantes de algumas empresas que possivelmente também teriam uns bons exemplos para constem na apresentação, numa próxima apresentação, mas se calhar já não estão disponíveis para falar, mas depois também podemos dar a conhecer. Sim, Petra, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer até a Ana, só um comentário. Eu queria aproveitar esta oportunidade para, de facto, através da Nerley, eu saber mais pessoas como eu tenho alguns projetos, vou ser co-curador de uma exposição no próximo ano, e quero saber mais, portanto, agora depois de ter acabado o doutoramento, tive quase 7 anos a fazer dedicado ao Brasil, de alguma forma estou mais dedicado outra vez a Portugal, e perceber também, eu quero mais saber o que é que a indústria está a fazer, o que é que os designers estão a fazer, e perceber muitas vezes como aquele programa da Gisela João, de ver exemplos muito interessantes que é muito difícil conhecer, ou seja, é muito difícil que saiam cá para fora, porque mais uma vez não há revista de design em Portugal, e é difícil conhecer estes exemplos, se nós não fomos lá e batermos à porta quase. Portanto, eu queria agradecer esta oportunidade para ficar a conhecer mais pessoas e mais projetos. Obrigada a nós, e queremos, até já temos aqui, já tem aí também no chat da Joana, do projeto DAM, pode ver, e para nós também é muito importante saber de alguns projetos, como falou no caso do Saber Fazer Português, e ficamos curiosos por alguns projetos que também vão iniciar, entretanto, ou que estão a decorrer e que nós também às vezes desconhecemos, e acho que é importante para todos. Entretanto, havia aqui alguém que pediu para falar, que foi a Ana. Sim. Olá. Boa tarde. Olá. Estão a ouvir? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Estou a ouvi-la, sim. Muito obrigada. Em especial à Nerley por ter feito em primeiro o convite, depois ao Frederico Duarte e ao outro senhor que entrei mais tarde, não fiquei com o nome dele. Aqui ao Frederico houve uma frase que ele disse que eu gostava que ele me explicasse melhor. A frase era, como podemos produzir entre o IKEA e a Zara? Explique-me esta frase. Entre o IKEA... Ou seja, nós temos o IKEA e a Zara como uma espécie de empresas que nos dão a solução, ou uma das soluções mais baratas, quer para a casa, quer para a roupa, não é? Ok, Frederico, eu já percebi, porque eu interpretei de outra forma. Eu estava a ver Zara Home. Sim, olha, bem visto, sim, Zara Home. Depois esqueci-me que a Zara também tem Home, pois é, sim. Pois, não era, pronto, e estava a tentar perceber se vocês tinham mais alguma coisa, uma percepção maior do que eu. Nós, por acaso, vendemos um produto para a Zara Home, que é uma tábua de engomar. Pronto, também lhe gostava de fazer uma outra pergunta acerca do design, pois, porque eu percebi e reconheço isso, não há muitos designers de produto em Portugal, ou que eu tenha conhecimento, a pensar diferente. E então, eu gostei muito de ficar a saber, através de si, que havia aqui o Gonçalo Prudêncio, e que, pelo que eu percebi, ele já tinha criado uma marca que seria Get Home. Exato. Get Home. E este senhor, ele trabalha para empresas que possam, visto que eu faço, como é que eu lhe no fundo eu faço coisas utilitárias para a casa, como tábuas de engomar, e agora estamos a pensar lançar um estendal em alumínio ou madeira. Uau. E eu olho para ele e questiono-me, porque é que ainda não estou feliz contigo? Estamos a falar do protótipo. Entende? Mas depois falta-me o resto. O protótipo, portanto, eu tentei arranjar a FUT, não fui através de mim, pronto, mas era um projeto que a FUT queria, tentou arranjar um designer para criar um estendal diferente. Entretanto,
não foi muito fácil. Entretanto, eu vi, se me perguntar onde, toda a gente me faz essa pergunta e eu digo, eu não sei onde foi. Acho que se calhar ele veio ter comigo. Eu vi um estendal e fiquei com o estendal. Nem sequer me lembro da parte da compra, não me lembro de nada. E passei esse estendal para um designer. E o que é que ele me fez? Traduziu-me aquilo em desenho 3D, não é? Fez todo esse processo e agora estamos a finalizar o protótipo. Mas de verdade eu olho para ele e ainda não estou feliz. Pronto. Porque eu acho que, como é que eu lhe hei de dizer? Quando ele for para a casa do cliente, se por alguma razão houver algum problema, o cliente não vai conseguir arranjá-lo. Este termo arranjar, consertar. Exato. Pois, é um problema fulcral, não é? Até porque aquilo que estávamos a dizer. Mas, por exemplo, o Gonçalo, o Gonçalo teve uma carreira que quis trabalhar para empresas, mas percebeu que a essa altura nenhum dos projetos que ele tinha para empresas estava a ir para a frente. Exato. Então ele fez o processo inverso. Criou a marca, ele está a trabalhar com empresas, ou seja, neste caso são unidades de fabrico muito pequenas, e que quase todas não só em Sintra, mas ele já faz em vidro, faz também em aço. Estaria todo interessado, teria todo o prazer em pô-los em contacto, porque acho que pode ser muito interessante ter. E convido também a ver o site da GOM para ver a gama bastante grande de produtos que já tem. Ok. Sim, é isso, podemos pôr em contacto, está bem, Ana? Sim, desculpe. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos passar os contactos. Sim, depois a Petra passa-me o contacto. Terei todo o gosto. Ok. Já acho que já sei quem é, portanto, não lá como está, depois passamos. Tudo bem. Tinha também a Maria João Barbosa, penso que tinha uma questão, certo, Maria João? Sim, primeiro agradecer lá, Frederico, agradecer a sua apresentação e a do senhor alemão, que não sabe nunca muito bem dizer o nome, Bernd, mas acho que estas conferências são super enriquecedoras e o Frederico estava a dizer que não tinha acesso a muitos casos, mas acho que pôs aqui coisas super interessantes que fazem as pessoas pensar, tanto como a anterior ou mais, e falou de uma coisa que me interessou imenso, que foi, eu não me apresentei, sou Maria João Barbosa, sou designer, também dou aulas em design no ensino superior e faço investigação em sustentabilidade. Por isso, estamos muito em sintonia em muitas coisas. Está onde, Maria João, já agora? Eu estou no Porto e dou aulas na Lusíada. Muito bem. E sou investigadora também na Lusíada, na Fundação Minerva. O que é que aqui falou de coisas super interessantes? De facto é difícil o acesso a muita coisa que se está a fazer, e o Frederico falou aqui numa parte importante que era um projeto do Ministério da Cultura que era para dinamizar o artesanato português. Quando falou de que nós estamos a perder um bocado a identidade ou de saber se é o galo, o que é que nós somos, se é o pastel de nata, e de facto isto está a ser complicado porque as coisas estão a ir embora, as coisas que de facto fazem parte da identidade e que não viram um ícone comercial estão a ir embora de uma forma demasiado rápida e de facto isso faz-nos tornar mais pobres enquanto país. E esta interessou-me muito saber que disse-me que o Ministério da Cultura que ia fazer uma coisa que é saber fazer português. Porque nós estamos a fazer um trabalho que é tentar exatamente revitalizar um bocadinho em termos de cocriação, de pôr gente nova a querer meter as mãos na massa ou pelo menos a trazer alguma mais-valia para dentro de uma oficina e tentar trazer um valor acrescentado para dentro das oficinas artesanais. E isso interessava-me muito se me conseguisse dizer mais coisas sobre este projeto. Ou se googlar, se a Maria João googlar saber fazer português, vai dar ao site do Ministério da Cultura que tem o plano, já consegue ver, já é público. Muito bem. Eu sei que eles estão a trabalhar, o site vai estar
Eu não sei se o site vai estar já online este ano. Eu sei que o site está a ser ultimado porque é uma plataforma que é o repositório, que é a primeira medida que eles têm que garantir. Este é um projeto para 2 anos, que foi começado neste verão, e é um projeto, o arranque, aliás, para 3 anos. Portanto, é um projeto que já está a ser construído já há algum tempo, desde 2019, se não me engano, que teve agora, depois com a pandemia ficou mais ou menos, não ficou suspenso, mas ficou também com a mudança da ministra, portanto, da Graça Fonseca para o Pedro Adão e Silva, e a mudança do governo, aliás, com as eleições. Houve uma mudança, ou seja, houve um atraso na concretização. E o projeto só está a ser concretizado, de facto, a partir deste verão. E agora estão já a ser feitas. Eu sei porque conheço bastante bem o Albi e a Cati e eles contaram-me sobre isso. E o projeto vai ser público em breve. Ou seja, está a ser feito todo o trabalho de bastidores, todo o trabalho do back-office, para quando for lançado seja de facto útil para, lá está, como a Maria João disse, que sejam conhecidos quem são os artesãos, onde é que estão, o que é que essas pessoas fazem, quais são as unidades de investigação, quais são as unidades de venda, ou seja, e perceber que tenhamos, para que os portugueses e não só quem faz, mas também quem compra e quem estuda, não é, como a Maria, e quem investiga, saiba o que é que está a ser feito, porque é também uma coisa muito à portuguesa, não é? Porque são muitas instituições que têm diferentes valências. Há o CEART, há o IFP, o artesanato em Portugal está, em termos institucionais, dentro do IFP, no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ou seja, que tem uma ideia muito utilitária quase tecnocrática do artesanato, não é? Mas falta um centro português de design, falta um centro português de design, falta que faça a ligação. Porque o discurso da indústria e do artesanato não estão ligados, estão desligados completamente. E não há razão para que isso assim seja. Nenhuma, devia ser ao contrário. Eu desenho e trabalho numa marca portuguesa de estacionário, que é a Make Notes, e que desde da sua fundação tem um desafio gigante e cada vez mais difícil de não sair de Portugal, de ser feito localmente, de ser made in Portugal, de ser materiais portugueses, e é uma dificuldade enorme porque estamos a competir com a China, não é? E com preços complicadíssimos, e de facto o valor acrescentado pode ser pelo ser feito à mão também. Se nós conseguíssemos incorporar e se houvesse essa ligação entre o Ministério da Indústria, que aproximasse a indústria do artesanato e a vontade de fazer artesanal também, porque as duas coisas são complementares, não é? Eu acho que aí as pessoas já pagam mais, a tal situação de poder pagar mais, porque cria o objeto único, porque já é uma coisa feita à mão, porque é durável, porque os materiais não se vão degradar no tempo. Exato. E há uma lacuna enorme neste momento entre o artesanato e a indústria, e os designers também, falta o agregador, e não é o Ministério da Indústria que está a fazer isso. Não há um vazio nesse sentido, é terrível essa parte. Sempre não há o Ministério da Indústria, o Ministério da Economia, não é? Que é outra história. Também, que ainda é pior, pois. Depois é que multiplicam-se os ministérios. Mas falta esse, porque de facto, eu acho que a indústria sente essa necessidade. Ainda agora vimos com esta senhora que estava a dizer que precisava de um designer, e não faltam designers em Portugal. Não faltam. Por isso, o que falta é um elemento agregador que une a indústria, o design e o artesanato, porque de certeza que nós criávamos uma identidade muito mais forte em termos de produto nacional para exportação. Não tenho dúvidas nenhumas. A exportação e não só, também, nós ainda tem que ter, é aquilo que eu estava a dizer. Cá dentro, nós temos um país inundado de pessoas que querem comprar coisas portuguesas. Os nossos turistas não querem comprar na Zara, como é óbvio, isso têm eles lá. E nós estamos a dar produtos de cortiça made in China. Pois, exatamente. É terrível isto. Enfim, bom, obrigada também. Muito obrigado pelo seu comentário. Exatamente. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, uma sugestão. Não. À partida não. Penso que não. Bom, estou a ouvir alguém a falar? Não? Sendo assim, então, vamos terminar aqui a nossa sessão. Agradeço a todos a presença. Dizer também que depois amanhã, portanto, a gravação vai ficar também disponível. Nós amanhã enviamos também
o link. Se quiserem também algum contacto em especial, alguma questão, têm os nossos contactos na Nerley, podem contactar-nos à vontade, já sabem, telefone, e-mail e outros meios, está bem? Bernard, thank you very much once again. Ok? Pronto, sendo assim, um resto de semana para todos. Muito e acho obrigado. Que já podemos dizer boas festas. Crianças também. E muito prazer. E até uma próxima, esperemos. Tá? Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Bye, thank you. Bye, com licença.